راديو ألوان. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Há algo de quase cruel na maneira como o diabo veste Prada. 2. Devolve Miranda Priestly ao centro de um mundo que já não parece disposto a obedecê-la. 2 décadas antes, Miranda entrava em uma sala e fazia a temperatura cair. Bastava um movimento mínimo do rosto, uma pausa ou um olhar para que estilistas, assistentes, executivos e jornalistas reorganizassem imediatamente suas prioridades. Agora, ela continua ocupando o mesmo posto, continua vestida como se cada reunião fosse uma cerimônia de coroação e continua falando com a segurança de quem acredita que o gosto é uma forma superior de autoridade. Mas o império em torno dela perdeu estabilidade. A Runway ainda produz capas brilhantes, ainda frequenta festas inacessíveis e ainda transforma roupas em linguagem de prestígio. Porém, o poder econômico que sustentava essa fantasia está se desfazendo. As páginas diminuem, os anunciantes hesitam. A relevância cultural migra para plataformas que Miranda despreza e a revista que um dia determinava o que o mundo desejaria na estação seguinte precisa agora provar que merece sobreviver à próxima reunião de orçamento. É nesse deslocamento que a sequência encontra sua primeira grande ideia. O diabo continua usando Prada, mas já não possui certeza de que alguém continuará pagando pela revista, que explica por que Prada deveria importar. Andy Sachs também não retorna ao universo de Runway da forma que a nostalgia mais preguiçosa poderia sugerir. Ela não acorda 20 anos depois arrependida por ter jogado o telefone em uma fonte de Paris, não descobre subitamente que Miranda tinha razão sobre tudo e não regressa porque sente falta de saltos caros, carros com motorista ou convites para eventos exclusivos. Andy construiu a vida profissional que imaginava representar a alternativa moral ao mundo da moda. Tornou-se jornalista, perseguiu histórias sérias, desenvolveu credibilidade e investiu na ideia de que escrever bem sobre assuntos importantes seria suficiente para garantir uma trajetória profissional digna. O problema é que o jornalismo ao qual ela escapou também entrou em colapso. Despedida em meio a cortes que tratam profissionais experientes como números substituíveis, Andy volta a descobrir que talento, ética e dedicação não garantem proteção quando a estrutura econômica desaparece. Quando a Runway sofre uma crise de reputação provocada pela associação com práticas empresariais tóxicas, ela é chamada justamente porque possui algo que a revista já não consegue comprar com vestidos, celebridades ou publicidade: credibilidade jornalística. Assim, a antiga assistente atravessa novamente as portas daquele universo não como a jovem desajeitada que não sabia distinguir 2 cintos aparentemente idênticos, mas como uma profissional que agora sabe exatamente o valor
daquilo que Miranda precisa dela. E então surge Emily Charlton, talvez a transformação mais deliciosamente lógica de toda a sequência. A mulher que em 2006 sobrevivia à base de ansiedade, disciplina, fome literal e devoção absoluta à hierarquia, já não precisa implorar por uma viagem a Paris nem competir com uma assistente recém-chegada. Emily aprendeu o idioma do poder e construiu uma posição dentro do lado mais lucrativo do sistema, tornando-se uma executiva capaz de controlar aquilo que Miranda mais necessita: acesso ao dinheiro das grandes marcas. A assimetria original se inverteu de modo quase perversamente elegante. Miranda, que antes podia esmagar Emily com uma frase, agora precisa negociar com ela. Andy, que outrora tomou involuntariamente o lugar que Emily desejava, precisa tratá-la como parceira. E Emily, que passou anos sendo invisível diante da mulher que idolatrava, finalmente pode observar Miranda de uma posição em que sua aprovação deixou de ser condição de sobrevivência. O reencontro das três mulheres não funciona, portanto, apenas como fanservice. Ele organiza um triângulo dramático no qual cada vértice representa uma forma diferente de adaptação ao capitalismo cultural contemporâneo. Miranda preserva a autoridade simbólica, Andy preserva a legitimidade intelectual e Emily domina a circulação financeira. Nenhuma delas, isoladamente, possui tudo o que precisa. Essa é a verdadeira ameaça que dá energia ao filme. Não há vilão no sentido tradicional, embora existam executivos oportunistas, herdeiros incompetentes, bilionários tecnológicos e alianças instáveis. O antagonista maior é um processo histórico, o desaparecimento do ecossistema que permitia que figuras como Miranda, jornalistas como Andy e intermediários culturais como Nigel acreditassem que excelência profissional poderia construir instituições duradouras. Quando a direção da empresa muda de mãos e a Runway passa a correr o risco de ser absorvida, automatizada, diluída ou transformada em mais uma marca vazia dentro de uma plataforma de tecnologia, o filme converte a sobrevivência de uma revista de moda em uma disputa sobre quem ainda tem o direito de decidir o que merece atenção. A pergunta parece banal até percebermos que praticamente toda a vida cultural contemporânea passa por ela. Quem escolhe o que vemos? Quem define o que vale dinheiro? Quem estabelece o que é qualidade antes que uma métrica diga quantas pessoas clicaram? E o que acontece quando a resposta deixa de ser um editor, um crítico, um jornalista ou um artista e passa a ser um algoritmo projetado para maximizar retenção? É por isso que O Diabo Veste Prada 2 começa funcionando melhor quando recusamos a ideia de que estamos diante apenas de uma sequência tardia de uma comédia popular. O filme é, evidentemente, uma máquina de nostalgia cuidadosamente construída. Meryl Streep volta como Miranda, Anne Hathaway como Andy, Emily Blunt como Emily e Stanley Tucci como Nigel. David Franco reassume a direção, Aline Brosh McKenna volta ao roteiro e Wendy Finerman novamente produz. O lançamento ocorreu em 1º de maio de 2026, com 119 minutos de duração, e a produção acrescenta ao elenco nomes como Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley, Patrick Brammall, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Caleb Heron e Conrad Ricamora. A continuidade criativa é excepcionalmente importante porque o primeiro filme dependia menos de sua premissa do que do equilíbrio muito específico entre sátira, melodrama profissional, fantasia de consumo e observação social. Recuperar apenas os personagens teria sido relativamente fácil. Recuperar o ritmo moral daquele universo, onde uma bolsa pode ser simultaneamente ridícula, bela, caríssima e dramaticamente significativa, era o verdadeiro desafio. O retorno, depois de 20 anos, também altera radicalmente o tipo de história que pode ser contado. O filme de 2006 acompanhava uma jovem entrando em um sistema que ela julgava superficial e descobrindo gradualmente que aquele sistema possuía conhecimento, disciplina, talento e poder reais, embora cobrasse por eles um preço pessoal brutal. A estrutura era essencialmente iniciática. Andy começava ignorante não apenas sobre moda, mas sobre a maneira como instituições culturais transformam escolhas aparentemente triviais em cadeias complexas de trabalho e influência. A famosa explicação de Miranda sobre o tom de azul de um suéter funcionava porque desmontava a fantasia de Andy de estar fora da moda. Sua indiferença estética também havia sido produzida por decisões tomadas muito acima dela. A sequência não pode repetir essa revelação,
porque Andy já sabe como o mecanismo funciona. Sua questão agora não é reconhecer que sistemas culturais existem, mas decidir se ainda é possível trabalhar dentro deles sem ser completamente definido por sua lógica. Esse deslocamento de uma história de formação para uma história de permanência é uma das razões pelas quais O Diabo Veste Prada 2 possui um tom mais melancólico do que o original, mesmo quando busca reproduzir sua leveza. Em 2006, todos estavam se movendo para algum lugar. Andy queria começar uma carreira. Emily queria chegar a Paris. Nigel esperava finalmente receber a grande oportunidade que merecia. Miranda lutava para permanecer no topo, mas seu poder parecia tão consolidado que a ameaça de substituição surgia quase como uma exceção dramática. Em 2026, a pergunta é diferente. Permanecer onde? A carreira deixou de parecer uma escada e passou a se assemelhar a uma plataforma instável. O filme entende que o medo contemporâneo do trabalho não consiste apenas em fracassar, mas em ter sucesso durante anos e descobrir que a profissão inteira pode ser reorganizada sem pedir sua opinião. A Runway se torna, portanto, uma espécie de personagem envelhecido. Suas superfícies continuam impecáveis, porém o roteiro insiste em mostrar que a elegância é cada vez mais difícil de financiar. A revista tenta acompanhar tendências digitais que parecem contrariar a própria personalidade de Miranda. Conteúdos pensados para redes sociais, estratégias destinadas a gerar tráfego e decisões orientadas por métricas invadem uma instituição que sempre vendeu a fantasia de que não seguia o público, mas o conduzia. Esse é um detalhe fundamental. Miranda não é apenas uma chefe autoritária, ela é uma guardiã de hierarquias culturais. Sua identidade depende da crença de que algumas pessoas sabem mais, veem antes e possuem autoridade para dizer às demais o que ainda não perceberam que desejam. O ambiente digital perturba esse princípio porque promete, pelo menos ideologicamente, uma circulação mais horizontal. Tendências podem nascer nas ruas, em comunidades online, em vídeos amadores ou entre criadores sem acesso aos antigos portões do prestígio. Para Miranda, essa transformação não é somente econômica, é metafísica. David Frankel encena essa perda de estabilidade sem desmontar completamente o prazer visual que sempre definiu a franquia. Se o universo de Runway aparecesse simplesmente decadente, o filme perderia a contradição que torna sua crítica interessante. As salas ainda são sedutoras, as roupas continuam produzindo desejo, Milão ainda parece pertencer a uma realidade paralela, na qual até a luz sabe que está sendo fotografada e os corredores corporativos permanecem organizados como passarelas involuntárias. Mas há pequenas humilhações logísticas que atravessam essa superfície. Miranda precisa aceitar restrições que seriam inconcebíveis no filme anterior. O automóvel particular deixa de ser uma extensão natural de sua autoridade. Viagens que antes funcionavam como deslocamentos imperiais tornam-se experiências em que orçamento, classe de assento e praticidade entram no campo da discussão. A comédia nasce justamente do contraste entre uma mulher que continua se comportando como soberana e um sistema que começa a tratá-la como centro de custo. Meryl Streep compreende que tentar repetir exatamente a Miranda de 2006 seria um erro. A personagem continua capaz de destruir uma autoestima com uma observação aparentemente casual, mas sua agressividade já não precisa provar que ela domina todos os espaços. O que aparece agora é o esforço necessário para manter essa impressão. Streep trabalha muito com pausas que sugerem cálculo, com breves momentos em que Miranda parece perceber uma mudança antes de permitir que o rosto volte à neutralidade, e com uma comicidade física que humaniza sem transformar a personagem em caricatura sentimental. Há algo quase beckettiano na ideia de Miranda, tentando preservar dignidade absoluta diante de pequenas inconveniências práticas. Quando precisa lidar com condições de viagem menos luxuosas, por exemplo, a piada não está apenas em ver uma mulher rica desconfortável. A piada está no choque entre uma personalidade moldada pela convicção de que o mundo deve antecipar suas necessidades e uma realidade econômica que deixou de reconhecê-las como prioridade institucional. A sequência também permite que Miranda manifeste cansaço, e esse detalhe é mais importante do que qualquer tentativa explícita de redimi-la. Uma personagem como ela perde força quando o roteiro tenta explicar demais sua crueldade ou convertê-la em vítima. O primeiro filme já havia entendido isso na cena do hotel em Paris, quando um instante de vulnerabilidade conjugal revelava a pessoa escondida sob a imagem pública sem absolver suas escolhas. Aqui,
a idade e a fragilidade da instituição fazem algo semelhante em escala maior. Miranda continua sendo responsável por humilhações, arbitrariedades e uma cultura profissional construída sobre medo. Ao mesmo tempo, ela se encontra diante da experiência universalmente desconfortável de perceber que o mundo no qual sua competência foi construída está desaparecendo mais rapidamente do que sua capacidade de aprender o novo. O espectador pode simultaneamente rejeitar seus métodos e compreender o terror que existe na possibilidade de se tornar excelente em uma linguagem que deixa de ser falada. Há uma festa em que essa transformação se torna particularmente visível. Em vez de permanecer como figura completamente inacessível, Miranda bebe, ri, participa de conversas com uma espontaneidade que teria parecido quase impossível na primeira história. O gesto poderia soar como traição ao personagem, mas Streep evita esse risco porque nunca permite que a descontração destrua a consciência de posição. Mesmo relaxada, Miranda continua observando. Mesmo quando parece permitir intimidade, existe a sensação de que alguma parte dela permanece avaliando a sala, reorganizando mentalmente relações, calculando a utilidade futura de informações. A máscara não desapareceu, ela apenas se tornou mais flexível. Essa é uma representação inteligente de envelhecimento profissional. Não necessariamente uma transformação moral, mas uma mudança na quantidade de energia que alguém está disposto a gastar para sustentar continuamente a mesma performance. Andy, por sua vez, enfrenta um problema quase inverso. Ela passou anos tentando provar que não precisava da lógica de Runway para se tornar alguém. Sua carreira no jornalismo sério é a confirmação de que a decisão do primeiro filme não foi uma fantasia juvenil. Ela escreveu, investigou, conquistou reconhecimento e desenvolveu um repertório profissional independente de Miranda. Porém, justamente quando deveria representar a vitória moral daquele final, o mercado mostra que a pureza de suas escolhas não garante segurança. A demissão de Andy é crucial porque impede a sequência de cair numa moral simplista, segundo a qual abandonar ambientes tóxicos necessariamente conduz a uma vida profissional limpa, linear e recompensadora. O mundo não distribui estabilidade como prêmio por integridade. Essa constatação dá à volta de Andy a Runway um significado mais maduro. Aos 20 e poucos anos, recusar Miranda significava preservar a própria identidade. Depois de 2 décadas, aceitar trabalhar novamente com ela não significa perder automaticamente essa identidade, porque Andy agora possui limites, reputação e linguagem próprios. Ela pode discordar sem se dissolver. Pode reconhecer o talento de Miranda sem confundir admiração com submissão. Pode vestir roupas sofisticadas sem imaginar que o tecido determina sua ética. Essa diferença parece simples, mas marca uma passagem importante entre juventude e maturidade. A capacidade de retornar a lugares que um dia nos definiram sem permitir que nos definam novamente da mesma forma. Anne Hathaway interpreta essa Andy menos como uma vencedora que retorna triunfante e mais como alguém que já conhece os custos de quase todas as opções disponíveis. Há uma serenidade que não existia na personagem original, mas também um desgaste. A jovem de 2006 acreditava que havia uma escolha nítida entre o jornalismo que desejava fazer e o universo superficial que a afastava dele. A mulher de 2026 sabe que o jornalismo sério também depende de financiamento, audiência, instituições e concessões. Ela não se torna cínica, porém aprende que a independência absoluta pode ser uma ideia tão fantasiosa quanto a existência de uma revista completamente imune aos anunciantes. É significativo que a principal contribuição de Andy para Runway seja sua credibilidade. Isso transforma em capital justamente aquilo que o primeiro filme apresentava como exterior ao sistema. Miranda precisa de Andy porque percebe que glamour sem confiança pode vender roupas por algum tempo, mas não necessariamente sustentar uma instituição editorial. A ironia é poderosa. Durante o primeiro encontro entre as duas, Miranda tratava a formação jornalística de Andy como algo quase irrelevante diante da ignorância dela sobre moda. Agora, a experiência acumulada fora da moda é precisamente o que torna Andy valiosa. O que antes era inadequação se converte em vantagem estratégica. Essa inversão ajuda a explicar por que a relação entre as duas mulheres é mais interessante quando o filme não tenta transformá-la em amizade. Existe uma tendência contemporânea em revisitar personagens antagonistas e reinterpretar conflitos antigos como mal-entendidos emocionais que podem ser curados por uma conversa. O Diabo Veste Prada. 2 resiste parcialmente a esse impulso.
Miranda e Andy desenvolveram respeito mútuo, mas o respeito não apaga a história entre elas, nem transforma seus valores em equivalentes. A antiga assistente sabe que Miranda é brilhante e perigosa. Miranda sabe que Andy possui uma integridade que ela própria costuma tratar como obstáculo até o momento em que precisa dela. A relação funciona porque ambas sabem que a outra não é confiável no sentido sentimental, embora possa ser extremamente confiável quando uma tarefa exige competência. Essa distinção entre confiança afetiva e confiança profissional percorre o filme inteiro. Em ambientes de trabalho, personagens frequentemente confundem proximidade, lealdade, dependência e amizade, porque passam mais tempo juntos do que com quase qualquer outra pessoa. A primeira história mostrava Andy sacrificando relações pessoais para atender às demandas de Miranda. A sequência apresenta uma versão mais complexa do mesmo problema. Talvez relações de trabalho possam ser significativas sem precisar imitar relações familiares. Miranda não precisa amar Andy. Andy não precisa perdoar Miranda. Nigel não precisa acreditar que a Runway é moralmente pura. Eles podem, ainda assim, reconhecer no trabalho conjunto uma forma limitada, contingente e até digna de solidariedade. Emily torna essa questão ainda mais complicada porque sua relação com Miranda sempre esteve contaminada por desejo de reconhecimento. No primeiro filme, ela queria ser escolhida. Seu sofrimento não vinha apenas da carga de trabalho, mas da certeza de que estava a poucos centímetros de um universo que prometia validação absoluta se ela conseguisse cumprir todas as exigências. Quando Andy recebe a viagem a Paris, a tragédia de Emily parece exagerada somente para quem não percebe que ela organizou a própria identidade em torno daquele prêmio. A sequência encontra a consequência lógica de alguém que aprendeu essa lição e decidiu nunca mais depender da generosidade de uma chefe. Emily conquistou poder econômico. Emily Blunt transforma essa evolução em uma das fontes mais consistentes de energia cômica do filme. Sua personagem continua verbalmente afiada, porém a antiga ansiedade foi substituída por uma segurança ofensiva. Ela agora pode olhar para Runway como alguém que conhece os truques por trás da cortina. Sabe que glamour depende de contratos. Sabe que editoriais dependem de anunciantes. Sabe que a autoridade simbólica de Miranda precisa ser convertida em dinheiro por alguém. E sabe que, nesse processo, sua posição deixou de ser servil. Quando provoca Miranda sobre a decadência das revistas, a vingança não está apenas na frase. Está no fato de Miranda precisar escutá-la. Ao mesmo tempo, Emily não se transformou simplesmente em uma Miranda mais jovem. Essa seria uma solução dramática, previsível e psicologicamente pobre. Ela possui outra relação com o poder porque aprendeu a operar do lado comercial. Miranda pensa em visão, curadoria, influência e permanência cultural. Emily entende contratos, marcas, publicidade e alavancagem. Uma pode decidir que determinado estilista representa o futuro. A outra sabe quanto custa transformar essa decisão em campanha global. A tensão entre elas encena, em miniatura, a disputa que atravessa muitas indústrias criativas. Quem realmente manda, a pessoa que define o valor simbólico ou aquela que controla os recursos necessários para distribuí-lo? O plano de Emily para assumir a Runway transforma essa tensão em conflito explícito. Ao longo da narrativa, sua colaboração com Andy parece indicar que as antigas rivais finalmente aprenderam a trabalhar juntas em nome de algo maior. Mas o terceiro ato revela que Emily não está apenas tentando salvar a revista. Ela vê a crise como oportunidade de ocupar o lugar que durante anos pareceu reservado a uma figura quase mitológica. Sua articulação com Benji Barnes, o bilionário tecnológico capaz de financiar a operação, contém uma ambição que é ao mesmo tempo pessoal e estrutural. Emily não quer apenas destruir Miranda. Quer provar que domina o sistema suficientemente bem para substituí-la. É nesse momento que o filme formula uma de suas ideias mais ambíguas sobre sucessão. Em qualquer instituição saudável, a chegada de uma nova geração deveria ser natural. Miranda não pode ocupar Runway eternamente, e a própria narrativa reconhece que sua visão foi construída em um contexto que mudou. Emily possui experiência, inteligência e conhecimento do mercado. Em tese, seria perfeitamente razoável imaginá-la como sucessora. No entanto, o filme organiza a revelação de seu plano como traição porque distingue administrar recursos de construir uma visão editorial. A frase com que Miranda a reduz à condição de fornecedora, em oposição à visionária,
é cruel justamente porque toca na insegurança fundamental de Emily. Talvez todo o poder que ela acumulou continue sendo, aos olhos de Miranda, uma forma sofisticada de serviço. Essa posição é ao mesmo tempo fascinante e ideologicamente problemática. O filme parece preservar uma crença romântica em autores e grandes editores num momento em que critica a concentração de poder. Miranda é apresentada como guardiã da individualidade cultural contra executivos, algoritmos e bilionários. Mas ela própria representa uma forma extrema de centralização. A Runway existe sob a assinatura de seu gosto. Funcionários tremem diante de suas decisões. Carreiras podem nascer ou morrer por sua aprovação. O roteiro deseja defender a autoridade editorial contra o poder tecnológico, sem examinar completamente o quanto essa autoridade também depende de hierarquias excludentes. Essa contradição não arruína o filme. Na verdade, torna-o mais interessante porque revela a nostalgia ideológica escondida sob a nostalgia estética. Nigel ocupa posição decisiva nesse debate. Stanley Tucci volta ao personagem com a mesma capacidade de combinar sarcasmo e ternura, e sua presença oferece uma ponte emocional entre as duas épocas. Nigel conhece a genialidade de Miranda e também conhece sua crueldade. Foi ele quem, no filme anterior, perdeu uma oportunidade profissional porque Miranda precisava sacrificar alguém para proteger a própria posição. Mesmo assim, permaneceu dentro do universo da moda. Essa permanência sempre foi uma das questões mais desconfortáveis da franquia. Por que alguém tão inteligente continuaria leal a uma pessoa que o utilizou dessa maneira? A resposta não pode ser reduzida à falta de autoestima. Nigel ama o trabalho. Ama roupas, criação, transformação, detalhe e excelência. Miranda ocupa o centro da instituição que permite que ele pratique esse amor em escala máxima. Quando Nigel reencontra Andy, a sequência recupera parte do prazer do primeiro filme através de uma nova visita ao guarda-roupa. Mas a cena possui significado diferente. Em 2006, vestir Andy era convertê-la à gramática visual daquele universo. O corpo dela precisava tornar-se legível para Runway. Agora, a transformação é menos identitária. Andy já possui estilo, dinheiro suficiente para fazer escolhas, consciência da linguagem da moda e distância crítica para brincar com ela. Nigel não está criando uma nova pessoa, está reativando um código compartilhado. A sequência se torna, dessa forma, quase um reencontro entre dois veteranos de uma guerra absurda que somente eles compreendem. Tucci é especialmente eficiente porque Nigel funciona como personagem que sabe que tudo aquilo é simultaneamente muito importante e profundamente ridículo. Essa dupla consciência é essencial para o tom da franquia. Se a moda fosse tratada apenas como futilidade, a história perderia complexidade. Se fosse tratada como religião incontestável, perderia humor. Nigel transita entre os dois registros. Ele pode discutir um vestido como obra de arte e, segundos depois, destruir alguém com uma observação sobre sua aparência. Essa elasticidade tonal permite ao filme celebrar o artesanato, sem fingir que preço e prestígio equivalem automaticamente a valor moral. A morte de Irv Ravitz altera a narrativa ao retirar uma figura corporativa conhecida e abrir caminho para uma sucessão ainda mais instável. Seu filho Jay assume o controle da empresa e representa uma geração executiva que enxerga a Runway menos como instituição cultural do que como ativo passível de reengenharia. A possibilidade de substituir parte do processo criativo por inteligência artificial, reduzir profissionais e converter a marca em algo mais facilmente escalável funciona como ameaça, porque ataca precisamente aquilo que Miranda considera insubstituível: julgamento. Para ela, escolher não é uma operação estatística, é expressão de experiência acumulada, memória histórica, intuição e gosto. O filme não desenvolve tecnicamente a inteligência artificial com grande profundidade, mas isso talvez seja menos uma falha do que uma consequência de seu ponto de vista. Para os personagens, a tecnologia importa sobretudo como instrumento de substituição. Andy vê redações reduzidas e trabalho jornalístico transformado em conteúdo mensurável. Nigel vê profissões criativas ameaçadas por processos que prometem velocidade. Miranda vê máquinas tentando reivindicar uma autoridade que ela considera inseparável da subjetividade. A questão não é se um algoritmo pode gerar uma imagem elegante. A questão é quem se torna dispensável quando uma empresa decide que uma imagem suficientemente elegante já basta. Jay representa, assim, um antagonismo diferente daquele que Miranda enfrentava no primeiro filme. Antes, sua ameaça vinha de outra editora com capacidade de ocupar seu cargo. Era uma disputa dentro da mesma gramática institucional.
Agora, o perigo é alguém concluir que o próprio cargo talvez não precise existir da mesma maneira. Isso explica porque Miranda pode ser mais vulnerável, mesmo possuindo toda a experiência acumulada. Competência protege alguém contra concorrentes que jogam o mesmo jogo. É muito menos eficiente contra pessoas que querem trocar o jogo por outro. Benji Barnes amplia essa crítica ao personificar o bilionário tecnológico como figura capaz de comprar uma instituição cultural quase por capricho. O filme trabalha deliberadamente com traços reconhecíveis do imaginário contemporâneo. Homens extremamente ricos que tratam empresas de comunicação, plataformas e até projetos de exploração espacial como extensões de personalidade. Benji não precisa compreender profundamente a Runway para interferir em seu destino. Basta possuir capital suficiente. Essa assimetria é uma das observações mais severas da narrativa. Pessoas passam décadas construindo reputação, equipes desenvolvem conhecimento especializado, publicações acumulam arquivos e relações, mas a decisão final sobre sua existência pode depender de alguém cuja principal qualificação é conseguir pagar por tudo. A presença de Sacha Barnes, interpretada por Lucy Liu, introduz uma alternativa igualmente bilionária, e isso revela um limite importante da imaginação política do filme. A Runway consegue escapar de um proprietário potencialmente desastroso, encontrando outro proprietário extremamente rico, considerado mais compatível com seus valores. A solução é funcional para a comédia e permite o jogo de estratégia que conduz ao final, mas não resolve o problema estrutural levantado pela narrativa. Se a sobrevivência do jornalismo depende da benevolência de indivíduos excepcionalmente ricos, então a independência editorial continua precária. O filme parece saber disso, sobretudo porque seu encerramento não trata a vitória como garantia definitiva. O barco não afundou naquele dia. Ninguém promete que o oceano ficou seguro. A entrevista que Miranda realiza com Sacha é crucial porque mostra uma competência que pode passar despercebida, quando lembramos da personagem apenas por seu autoritarismo. Miranda sabe observar. Ela entende como construir confiança, como perceber o ponto de entrada emocional de uma conversa e como transformar acesso em narrativa. O roteiro usa esse momento para lembrar que sua posição não surgiu apenas de crueldade ou networking. Existe trabalho real por trás da lenda. Esse reconhecimento não precisa implicar admiração moral, mas impede que a crítica ao elitismo se transforme em uma caricatura anti-intelectual segundo a qual qualquer forma de expertise é fraude. É uma escolha especialmente relevante em um filme sobre a crise das instituições de mediação. Editores, críticos, curadores e jornalistas sempre exerceram poder selecionando aquilo que chegaria ao público. A internet expôs os limites desse sistema e permitiu que vozes antes excluídas encontrassem audiência sem pedir autorização. Essa democratização produziu ganhos culturais enormes. Ao mesmo tempo, o colapso completo da mediação criou um ambiente em que visibilidade pode depender mais de velocidade, conflito e otimização algorítmica do que de conhecimento. O Diabo Veste Prada 2 não oferece solução, mas registra a atenção. Miranda é simultaneamente símbolo do portão que precisava ser aberto e da competência, que talvez se perca quando todos os portões desaparecem. A figura de Andy existe exatamente entre esses polos. Ela acredita em jornalismo rigoroso, porém precisa aceitar que rigor sem leitores pode tornar-se irrelevante. Em determinado momento, o filme coloca em discussão a dificuldade de produzir textos intelectualmente sólidos, que também consigam circular num ambiente orientado por atenção. Esse dilema poderia soar como simples reclamação geracional, mas a narrativa o trata com mais inteligência ao não transformar o público em culpado. O problema não é dizer que as pessoas ficaram burras. É perceber que a infraestrutura de distribuição incentiva determinados formatos, ritmos e emoções. Se um artigo precisa competir com milhões de estímulos simultâneos, a responsabilidade pela falta de leitura não pode ser atribuída apenas ao leitor. Nesse sentido, o próprio filme tenta realizar a síntese que propõe a Andy. Ele deseja falar sobre precarização jornalística, concentração empresarial, inteligência artificial, padrões corporais, envelhecimento feminino e crise de relevância, mas sabe que parte enorme do público comprou o ingresso para ouvir Miranda insultar alguém, ver Emily atravessar um corredor com roupas absurdamente caras e reencontrar personagens queridos. Aline Brosh McKenna constrói o roteiro como uma negociação entre conteúdo e legibilidade. As discussões estruturais entram embaladas em comédia, figurino, romance, viagem e celebridade. O método pode ser considerado concessão, mas a própria obra perguntaria:
Qual alternativa permitiria que essas questões alcançassem uma audiência comparável? Essa autoconsciência ajuda a explicar a quantidade de retornos e ecos do primeiro filme. Há novas transformações de guarda-roupa, reencontros carregados de ironia, deslocamentos internacionais, festas luxuosas e situações em que Miranda parece dobrar a realidade com uma frase. Em mãos menos cuidadosas, cada referência funcionaria como botão de nostalgia. Frankel, entretanto, geralmente tenta mudar a função dramática do eco. Quando Nigel ajuda Andy com roupas novamente, por exemplo, não estamos assistindo à repetição de uma jovem sendo iniciada. Quando Miranda e Andy dividem cenas que lembram conversas antigas, a relação de autoridade já mudou. Quando Emily volta a orbitar a runway, ela o faz carregando recursos que a instituição precisa. O prazer do reconhecimento existe, mas é acompanhado pelo desconforto da diferença. O risco da chamada sequência legado permanece evidente. Hollywood descobriu que filmes separados por 15, 20 ou 30 anos podem converter memória afetiva em evento comercial. O mecanismo costuma reunir elenco original, reproduzir imagens icônicas e apresentar uma nova história suficientemente parecida para confortar o público. O Diabo Veste Prada 2 participa dessa lógica sem qualquer inocência. Seu próprio lançamento foi vendido como reencontro geracional. A diferença está em transformar o intervalo de 20 anos em matéria narrativa, em vez de tratá-lo como simples ausência. O tempo passou dentro das personagens, dentro da indústria da moda, dentro do jornalismo e dentro do modo como o público olha para chefes como Miranda. Isso é especialmente importante porque a recepção cultural da primeira obra mudou. Em 2006, muita gente via Miranda essencialmente como chefe monstruosa e Andy como jovem que precisava escapar antes de perder a si mesma. Com o passar dos anos, porém, redes sociais, memes e releituras transformaram Miranda em ícone de competência e converteram algumas críticas dirigidas a Andy em acusações de ingratidão ou falta de profissionalismo. Até Nate, o namorado frequentemente apresentado como centro moral do primeiro filme, foi reavaliado por espectadores que passaram a considerá-lo pouco solidário com as ambições dela. A sequência chega depois de 2 décadas de debate em que os próprios significados dos personagens foram renegociados pelo público. O novo filme não aceita integralmente nenhuma dessas releituras. Ele preserva a excelência de Miranda sem fingir que sua gestão era saudável. Preserva a decisão de Andy de sair sem sugerir que a vida fora de runway seria fácil. E evita reorganizar a história em torno de Nate, cuja ausência permite que a trajetória de Andy seja discutida sem necessidade de corrigir retroativamente aquele relacionamento. A maturidade da sequência está em aceitar que decisões certas não garantem resultados perfeitos. Andy podia estar certa ao ir embora em 2006 e certa ao voltar em 2026, porque contexto transforma o significado das escolhas. O interesse amoroso, interpretado por Patrick Bramall, ocupa justamente a parte mais convencional da nova narrativa. Peter, o arquiteto australiano, oferece a Andy uma possibilidade afetiva que existe fora do conflito central e serve como lembrete de que a vida dela não deve se reduzir ao trabalho. Ainda assim, a subtrama parece menos necessária porque o filme é muito mais vivo, quando concentra energia nas relações entre Andy, Miranda, Emily e Nigel. Isso revela uma transformação interessante na própria tradição da comédia, voltada a protagonistas femininas. Em 2006, ainda parecia quase obrigatório organizar o crescimento profissional de Andy em contraponto direto com um relacionamento romântico ameaçado. Em 2026, o vínculo dramaticamente mais carregado de sua vida continua sendo profissional. Essa mudança não significa que o filme defenda uma existência inteiramente dedicada ao emprego. Ao contrário, ele conhece bem demais o preço dessa lógica. Miranda pagou por sua centralidade com casamentos, distanciamentos e uma vida organizada em torno da manutenção do próprio cargo. Emily construiu sua identidade a partir de competição. Nigel permaneceu por décadas numa instituição que já o traiu. Andy volta a uma empresa que quase a absorveu quando era jovem. O fato dessas relações continuarem dramaticamente centrais não equivale a afirmar que deveriam ser existencialmente suficientes. O que o filme examina é algo mais desconfortável. Para muitas pessoas, trabalho não é apenas salário, mas também linguagem, comunidade, autoestima e forma de participar do mundo. Dizer simplesmente que ninguém deveria se importar tanto com o emprego pode soar saudável. Porém, ignora o fato de que profissionais criativos frequentemente investem parte profunda da identidade naquilo que fazem.
Nigel não poderia abandonar a moda com a facilidade de quem troca de restaurante. Andy não deixa de ser jornalista quando o contrato termina. Miranda talvez seja a figura extrema desse princípio. Sem Runway, quem seria Miranda Priestley? A possibilidade de aposentadoria paira sobre a personagem justamente porque essa pergunta parece não ter resposta. Um retiro tranquilo não representa libertação para alguém cuja personalidade foi organizada durante décadas em torno do julgamento, velocidade e influência. O poder tornou-se hábito perceptivo. Miranda entra em um ambiente e imediatamente classifica. Observa uma roupa e identifica linhagem, erro, intenção e referência. Escuta uma proposta e mete fraqueza. Pedir a ela que simplesmente pare equivaleria a pedir que deixasse de usar a forma de atenção que construiu sua identidade. Existe nisso uma reflexão particularmente forte sobre mulheres mais velhas e poder. A cultura popular frequentemente permite a homens envelhecidos permanecerem como magnatas, diretores, chefes ou gênios excêntricos, sem que sua idade se torne o principal assunto. Mulheres poderosas são submetidas a outra pressão. Precisam permanecer relevantes num sistema que historicamente associa feminilidade pública à juventude. Miranda já era uma mulher madura em 2006. Em 2026, sua permanência no topo torna-se um ato que a narrativa pode tratar simultaneamente como extraordinário e precário. O figurino reforça isso porque não tenta rejuvenescê-la artificialmente. Em vez disso, transforma a maturidade em arquitetura visual. As roupas de Miranda funcionam como extensão de autoridade. Silhuetas controladas, texturas sofisticadas, combinações que recusam a necessidade de provar contemporaneidade a cada segundo. Tudo contribui para a impressão de que ela pretende fazer o presente se adaptar à sua imagem e não o contrário. O trabalho de figurino de Molly Rogers, que assume a responsabilidade associada à identidade visual de uma franquia marcada profundamente pela colaboração anterior de Patricia Field, evita em grande parte reproduzir literalmente os looks de 2006. Essa decisão faz sentido porque a moda que retorna exatamente ao próprio passado deixa de parecer moda e passa a parecer fantasia temática. Andy apresenta outra lógica visual. Sua aparência demonstra alguém que aprendeu o código da moda, mas não precisa mais parecer candidata a um cargo dentro dela. Há mais neutralidade, peças que parecem escolhidas pela relação entre qualidade, história e uso, e menos necessidade de construir um espetáculo a cada entrada. A ideia de que parte de seu guarda-roupa vem de revenda é particularmente adequada ao personagem e ao momento cultural. O luxo contemporâneo convive com mercados secundários, sustentabilidade, arquivo e recontextualização. Andy pode usar peças caras sem representar a fantasia de consumo ilimitado que marcava sua metamorfose inicial. Emily, ao contrário, frequentemente usa a roupa de modo mais agressivo. Seu figurino pode acumular marcas, volume, referências e sinais de status, porque a personagem trata a própria imagem como demonstração de conquista. Se Andy aprendeu a não precisar provar que pertence, Emily parece ter prazer em provar que venceu. Há algo propositalmente excessivo nisso. Ela é o resultado de uma cultura em que branding deixou de ser apenas mecanismo de mercado e se tornou forma de identidade pessoal. A roupa comunica não apenas gosto, mas acesso. O contraste revela como o figurino continua realizando o trabalho narrativo que muitos filmes deixariam para o diálogo. Em O Diabo Veste Prada, vestir nunca foi decoração. Era estrutura de classe, código profissional, desejo e transformação. A sequência preserva essa inteligência ao permitir que cada personagem use moda de maneira diferente. Miranda veste autoridade, Andy veste autonomia, Emily veste triunfo, Nigel veste conhecimento. Até personagens associados ao capital tecnológico tendem a aparecer em relação visual distinta com o luxo, como se dinheiro e cultura precisassem negociar na superfície do corpo antes mesmo de negociar em uma sala. O filme também chega num momento em que padrões de beleza e magreza voltaram ao centro de discussões culturais, e sua produção não poderia ignorar esse contexto. Meryl Streep comentou publicamente que Anne Hathaway questionou a presença de modelos excessivamente magras e procurou os produtores para discutir o assunto. Isso torna particularmente irônico que a própria Miranda permaneça, dentro da ficção, alguém cuja linguagem ainda carrega vestígios de uma era em que crueldades corporais eram tratadas como parte normal do ambiente fashion. A sequência utiliza esse descompasso para produzir humor, mas a piada funciona porque o público reconhece que determinadas normas de 2006 já não podem ser reproduzidas sem comentário. Essa transformação cultural
também afeta a maneira como enxergamos o ambiente de trabalho. Muito do comportamento de Miranda no primeiro filme seria hoje imediatamente descrito através de vocabulário de assédio moral, abuso de poder, gestão tóxica ou violação de políticas de recursos humanos. A sequência sabe disso e precisa encontrar uma solução tonal delicada. Se Miranda se comportasse exatamente como antes, poderia parecer menos uma força irresistível e mais uma executiva estranhamente preservada fora do tempo. Se fosse totalmente reformada, deixaria de ser Miranda. O roteiro resolve o problema permitindo que ela continue ofensiva, mas tornando seu anacronismo parte da comédia. Há algo de profundamente coerente no fato de a mulher que sempre definiu o presente estar, agora, ligeiramente atrasada em relação a ele. Miranda construiu a carreira antecipando tendências estéticas, mas isso não significa que compreenda mudanças éticas, tecnológicas ou trabalhistas com a mesma rapidez. Essa diferença desmistifica a ideia de que ser visionário em um domínio produz sabedoria universal. Ela entende moda melhor do que quase todos ao redor, porém pode continuar limitada em questões humanas que não se resolvem através de curadoria. Frenkel trabalha visualmente esse conflito entre permanência e transformação através dos espaços. A arquitetura corporativa de Runway permanece marcada por vidro, superfícies limpas, corredores que organizam corpos em linhas e escritórios cuja disposição espacial comunica hierarquia antes que alguém abra a boca. Mas a sequência amplia alguns ambientes e faz a instituição parecer menos exclusivamente centrada no corredor que conduzia ao santuário de Miranda. Essa expansão corresponde à própria narrativa. A história já não é sobre uma assistente presa na órbita de uma chefe, é sobre uma rede de profissionais, investidores, marcas e plataformas cujos interesses se cruzam. O espaço precisa mostrar sistema. A fotografia de Florian Ballhaus favorece esse desenho ao preservar brilho sem transformar tudo em comercial. Há elegância nas superfícies, mas também uma leve frieza que combina com instituições cuja beleza depende de disciplina. A câmara sabe quando permitir que figurinos ocupem o quadro inteiro e quando reduzir personagens a figuras pequenas dentro de ambientes corporativos maiores. Essa segunda estratégia torna-se especialmente importante no final, quando a escala arquitetônica serve para relativizar o poder individual. Por mais gigantesca que Miranda pareça em uma sala, vista de fora do edifício, ela é apenas uma pessoa trabalhando atrás de uma janela. Nova York continua sendo essencial para esse efeito. No primeiro filme, a cidade representava oportunidade e velocidade. Andy corria por ruas, atravessava escritórios, buscava objetos impossíveis e tentava acompanhar uma máquina que nunca parava. Na sequência, Nova York parece menos promessa de ascensão e mais ecossistema de sobrevivência profissional. Escritórios fecham, publicações cortam funcionários, imóveis se tornam símbolos de desigualdade e empresas culturais dependem de decisões tomadas por pessoas cuja riqueza as coloca fora da experiência cotidiana da cidade. A subtrama, envolvendo desenvolvimento imobiliário, tenta aproximar esse tema da vida pessoal de Andy, embora nem sempre com a mesma precisão encontrada no conflito jornalístico. Seu desconforto diante do luxo residencial expressa uma contradição real, como manter valores progressistas dentro de uma cidade em que praticamente toda forma de conforto está conectada a estruturas econômicas que alguém pode considerar problemáticas. O filme toca nessa questão, mas prefere não levá-la até consequências demasiado incômodas. É uma característica recorrente da obra. Ela identifica contradições sistêmicas com inteligência, porém frequentemente resolve conflitos individuais de modo mais confortável do que sua análise estrutural permitiria. Milão oferece o contraponto. Se Nova York é o lugar em que a moda precisa pagar contas, Milão é apresentada como espaço em que ela ainda pode fingir ser pura celebração estética. Os deslocamentos, edifícios históricos, vitrines e eventos criam uma suspensão temporária do clima de crise. O terceiro ato utiliza essa atmosfera para aumentar escala e permitir que a trama de alianças se torne quase uma comédia de espionagem empresarial vestida de alta costura. Miranda, Andy e Emily circulam por ambientes belíssimos, enquanto cada uma tenta descobrir o que as outras realmente pretendem. A escolha de Milão também funciona como eco de Paris sem simplesmente copiar Paris. No primeiro filme, a viagem representava o auge do processo de assimilação de Andy. Ela finalmente estava dentro do círculo mais exclusivo e, exatamente por isso, conseguia enxergar com clareza o preço de permanecer nele. Na sequência, o deslocamento europeu produz outra revelação.
a aliança entre Andy e Emily não é tão simples quanto parecia, e a crise da Runway contém uma disputa de sucessão que Miranda detecta antes que as outras consigam controlá-la. A viagem continua sendo lugar de desmascaramento, mas agora quem precisa ser desmascarado não é Andy. A presença de Lady Gaga no trecho final intensifica deliberadamente o aspecto espetacular. O filme brinca com sua própria capacidade de mobilizar celebridades e com a ideia de que uma publicação sem dinheiro suficiente ainda pode tentar converter prestígio acumulado em favores. Miranda e Nigel precisam usar relações, memória e pressão social para conseguir aquilo que o orçamento já não compra. A participação de Gaga poderia ser puro ornamento promocional, mas se encaixa tematicamente porque dramatiza o modo como o capital cultural pode funcionar como moeda alternativa. A trilha e o repertório musical atualizam outra dimensão importante do original. O filme de 2006 utilizava pop de maneira quase sincrônica, com a fantasia de transformação e movimento urbano. A sequência incorpora uma paisagem musical contemporânea e inclui material associado a Lady Gaga, inclusive a colaboração Runway com Doechii, apresentada na campanha do filme. A música não precisa carregar toda a função narrativa para contribuir com a sensação de que o universo de Miranda foi forçado a absorver uma nova geração de referências. Theodore Shapiro retorna ao campo musical da franquia, criando uma ponte entre continuidade e atualização. Sua função é menos ostensiva que a das canções, mas importante para modular a passagem entre sátira, melancolia e movimento. O Diabo Veste Prada sempre correu o risco de deixar a superfície glamourosa dominar emocionalmente tudo, e a música ajuda a organizar quando devemos sentir prazer, quando devemos perceber ameaça e quando a história pede alguma distância reflexiva. O trabalho de montagem, por sua vez, precisa resolver problema semelhante ao do roteiro. Como preservar velocidade sem fingir que os personagens continuam tendo 20 e poucos anos. A primeira obra tinha energia de corrida. Telefones tocavam, roupas mudavam, carros chegavam, tarefas se acumulavam e a edição fazia o espectador experimentar a aceleração que consumia Andy. A sequência utiliza momentos de rapidez, mas permite mais espaço para diálogos entre profissionais que já dominam os próprios ambientes. Isso desloca a tensão do será que ela conseguirá cumprir a tarefa? Para qual é a intenção real por trás desta conversa? As cenas entre Miranda e Emily são particularmente beneficiadas por esse ritmo. Duas atrizes que compreendem profundamente o poder de uma pausa podem transformar uma negociação aparentemente cordial em duelo. Emily Blunt usa velocidade verbal como arma, Streep responde frequentemente diminuindo o ritmo, como se recusar a me acompanhar à urgência da outra já fosse demonstração de superioridade. A montagem precisa respeitar esse contraste e não destruir a tensão cortando excessivamente. O humor nasce do tempo em que uma frase permanece no ar. Com Andy, Miranda produz outro ritmo porque ambas carregam memória. Um olhar pode convocar a história inteira do primeiro filme sem flashback. Essa é uma das vantagens raras de sequências feitas com os mesmos intérpretes depois de muitos anos. Os rostos realmente carregam tempo. Não é preciso simular envelhecimento, inventar décadas de experiência através de exposição ou pedir que o público aceite uma transformação abstrata. Hathaway olha para Streep com uma combinação de familiaridade, cautela e cansaço que só funciona plenamente porque o espectador lembra da jovem que tremia diante dela. O filme frequentemente confia nessa memória, às vezes até demais. Algumas referências existem porque o público quer reconhecê-las, e nem todas ganham nova densidade. Há momentos em que a sequência se aproxima perigosamente da lógica de reencontro televisivo, na qual a simples presença de um personagem produz aplauso independentemente do que ele esteja fazendo. Entretanto, a força do elenco impede que a nostalgia permaneça completamente estática. Streep, Hathaway, Blunt e Tucci não interpretam versões congeladas de 2006. Eles permitem que cansaço, segurança, frustração e história alterem a maneira como esses personagens ocupam o mesmo tipo de espaço. Essa diferença é fundamental para entender por que a sequência funciona melhor como estudo sobre envelhecimento profissional do que como sátira da moda. A moda continua oferecendo as imagens mais atraentes, mas o tema profundo é o que acontece quando uma geração que acreditava ter conquistado posições estáveis descobre que posição alguma é estável. Miranda pode perder a revista. Andy pode perder o emprego. Emily pode ter dinheiro e ainda sentir que falta reconhecimento.
Nigel pode dedicar a vida a uma instituição que continua capaz de descartá-lo. Nenhum currículo produz imunidade. Nesse ponto, O Diabo Veste Prada 2 conversa com uma ansiedade que ultrapassa completamente o setor editorial. Profissionais de várias áreas vivem diante da possibilidade de automação, terceirização, reestruturação, fusões e cortes. Pessoas que seguiram todas as regras tradicionais, estudar, trabalhar muito, especializar-se, acumular experiência, percebem que o contrato implícito entre esforço e estabilidade foi quebrado. A sequência transforma uma revista de moda em metáfora porque Runway é o lugar ideal para dramatizar a distância entre aparência de segurança e fragilidade real. Nada parece mais sólido do que uma marca famosa até o momento em que a planilha informa o contrário. A lógica do clique intensifica essa sensação porque muda a definição de sucesso. Andy pode escrever uma reportagem excelente e ainda ser informada de que ela não encontrou público suficiente. Miranda pode produzir uma edição refinada e ainda ver anunciantes migrarem para outros formatos. Nigel pode desenvolver imagens belíssimas que competem com milhões de produções distribuídas gratuitamente. O valor qualitativo não desaparece, mas passa a conviver com indicadores quantitativos instantâneos. Essa convivência altera comportamento, porque profissionais começam a antecipar não apenas o julgamento de colegas, mas a reação de sistemas de medição. O roteiro acerta ao perceber que a crítica mais interessante não consiste em opor qualidade e popularidade como se fossem inimigas naturais. Andy precisa encontrar formas de ser lida. Uma revista que ninguém abre não cumpre função pública apenas porque seus profissionais possuem boas intenções. Miranda também sempre entendeu que moda é comunicação, não museu. A dificuldade está em distinguir adaptação de submissão. Em que momento tornar um texto mais acessível significa comunicá-lo melhor e em que momento significa empobrecê-lo? Quando usar redes sociais amplia uma instituição e quando reorganiza toda a instituição segundo a lógica da plataforma? O próprio título da revista ganha nova ironia. Runway sugere movimento, passagem, lançamento. É uma palavra associada ao lugar em que novidades aparecem antes de serem absorvidas pelo mercado. Entretanto, a instituição encontra-se agora tentando alcançar um presente que escapa. Ela se chama passarela, mas corre atrás. Essa inversão sintetiza a crise de Miranda melhor do que qualquer discurso. A personagem de Simone Ashley, a Mari, ajuda a mostrar como gerações mais novas se movimentam dentro dessa estrutura modificada. Ela não precisa repetir a ingenuidade de Andy, porque a ideia de entrar numa indústria sem consciência de sua linguagem pública parece menos plausível em uma era de redes sociais. Jovens profissionais chegam já familiarizados com marcas, estética e exposição digital. O desafio não é descobrir que moda possui influência cultural, é distinguir influência de ruído em um ambiente saturado por imagens. Esse ponto poderia ter sido ainda mais explorado. O filme fala bastante sobre mudanças digitais, mas continua estruturando parte significativa de seu imaginário em torno da revista física como objeto central. Essa escolha é compreensível porque a materialidade de Runway faz parte da identidade da franquia. Capas, páginas, provas e escritórios produzem cinema de uma maneira que dashboards e telas dificilmente reproduzem com o mesmo glamour. Porém, existe aí uma tensão entre diagnóstico e desejo. A obra sabe que o centro cultural se deslocou, mas também deseja preservar o mundo antigo, porque é precisamente esse mundo que o público veio rever. Essa contradição está presente até na maneira como o filme trata influenciadores e celebridades. A Runway precisa da circulação contemporânea, mas a narrativa continua fascinada por figuras cuja presença representa uma forma tradicional de prestígio. Cameos funcionam como certificação de relevância. Quando estilistas, modelos e artistas aparecem, o filme afirma que aquele universo ficcional ainda possui acesso ao centro real da cultura de luxo. Em outras palavras, uma obra sobre a perda de gatekeeping utiliza acesso privilegiado como parte de seu espetáculo. Isso poderia parecer incoerência, mas também pode ser lido como confissão. O Diabo Veste Prada 2 não observa de fora o sistema que critica. É um grande lançamento de estúdio, apoiado por marcas, estrelas, campanhas internacionais e uma economia de atenção semelhante àquela que sua história problematiza. A sequência depende do desejo do público de consumir glamour ao mesmo tempo em que fala sobre as condições econômicas que produzem esse glamour.
Sua crítica nunca é revolucionária porque o filme ama demais o objeto que examina. Tal ambivalência já estava presente em 2006 e provavelmente explica parte da longevidade do original. Se a história tivesse simplesmente denunciado a moda como ambiente vazio, teria envelhecido como moralismo. Se tivesse celebrado Miranda sem reservas, teria se tornado fantasia corporativa. O prazer vem da impossibilidade de estabilizar julgamento. Queremos que Andy escape e queremos seus casacos. Rejeitamos Miranda e esperamos sua próxima frase. Sentimos pena de Emily e rimos de sua crueldade. Admiramos Nigel e sabemos que ele participa da mesma estrutura. A sequência amplia essa ambivalência ao colocar o jornalismo no centro. É fácil defender abstratamente independência editorial, investigação e qualidade. Mais difícil é responder quem paga por isso quando publicidade migra, assinaturas diminuem e plataformas capturam grande parte da atenção. O filme oferece bilionários como solução narrativa porque nossa realidade econômica frequentemente oferece exatamente isso. Patrimônio privado ocupando espaços deixados por modelos de negócio em colapso. A diferença entre salvação e captura pode depender da personalidade do proprietário. Sasha funciona como solução relativamente benevolente, mas o roteiro não deixa a vitória parecer completamente definitiva. Essa precariedade é uma das razões pelas quais o último ato supera a mecânica um pouco artificial da conspiração de aquisições. Miranda consegue preservar a revista, Andy encontra um lugar dentro dela e Nigel continua trabalhando, porém nada indica que o problema histórico tenha desaparecido. Eles venceram uma batalha corporativa, não inverteram o declínio estrutural da mídia impressa. A reconciliação entre Andy e Emily é igualmente significativa porque rejeita a ideia de que duas mulheres ambiciosas precisam permanecer definidas por uma competição iniciada quando eram jovens. O primeiro filme as colocava em posições estruturais que inevitavelmente geravam ressentimento. Duas assistentes disputando proximidade com uma chefe que distribuía oportunidades de modo arbitrário. 20 anos depois, ambas conseguem reconhecer que parte daquela rivalidade foi produzida pelo sistema. Isso não significa que Emily tenha se tornado generosa ou que Andy tenha esquecido o que aconteceu. Significa apenas que elas possuem espaço suficiente para enxergar uma a outra fora da função que Miranda lhes atribuiu. A tentativa de Emily de tomar Runway torna essa reconciliação mais interessante porque impede uma solução sentimental simples. Ela efetivamente trai a aliança, busca o cargo de Miranda e utiliza Andy dentro de uma estratégia mais ampla. Mesmo assim, a relação entre as duas pode sobreviver porque maturidade não é sinônimo de inocência. Elas sabem quem a outra é. A amizade possível depois disso não depende da fantasia de pureza, mas da compreensão de que ambição e afeto podem coexistir de maneiras imperfeitas. Miranda permanece fora desse modelo. O final deixa claro que ela não está interessada em converter a relação com Andy em amizade convencional. Essa recusa é importante. Um abraço entre as duas teria produzido satisfação emocional imediata e destruído parte da verdade do personagem. Miranda pode respeitar profundamente Andy e ainda considerar a linguagem da amizade inadequada para aquilo que compartilham. Ela prefere uma forma de reconhecimento construída no trabalho, quase como se excelência fosse seu único idioma afetivo confiável. Essa limitação também é triste. Miranda conquistou habilidade extraordinária para identificar valor profissional, mas parece menos equipada para aceitar vínculos que não possam ser organizados hierarquicamente. A fala final entre as duas, ao negar uma intimidade que o espectador talvez desejasse, preserva um espaço de distância. Não se trata de afirmar que Miranda não sente nada. Pelo contrário, sua necessidade de negar sentimentalidade pode ser justamente sinal de que sente mais do que gostaria de admitir. O encerramento visual leva essa ideia a uma escala maior. Andy aparece trabalhando em seu espaço dentro de Runway, ecoando conscientemente a imagem final de uma secretária de futuro, de 1988. Porém, a câmera não encerra a narrativa no triunfo individual da protagonista. Ela se afasta e inclui Nigel e Miranda, cada um em seu próprio espaço, trabalhando simultaneamente. Depois continua recuando, reduzindo aquelas figuras que durante 2 horas pareceram enormes a pequenos corpos dentro de uma arquitetura urbana. Frankel confirmou que o plano foi concebido como homenagem a uma secretária de futuro, mas sua ampliação muda o sentido da referência. No filme de Mike Nichols, a janela do escritório funciona como imagem de ascensão. A protagonista conquistou um espaço próprio dentro do edifício corporativo e, por alguns instantes, esse espaço materializa mobilidade social. O Diabo Veste Prada,
Duas olha para uma iconografia semelhante depois de quase 40 anos de transformações econômicas e pergunta se um escritório ainda pode significar segurança. Andy conseguiu voltar. Miranda conseguiu permanecer. Nigel continua ali, mas a câmara os torna pequenos demais para que qualquer vitória pareça absoluta. Meryl Streep descreveu essa imagem em termos de precariedade, enfatizando como o afastamento da câmara transforma figuras aparentemente excepcionais em trabalhadores entre inúmeros outros edifícios. Anne Hathaway, por sua vez, ressaltou a diferença em relação ao primeiro filme. Andy termina agora escolhendo participar de uma equipe e não abandonando sozinha o sistema. Frankel também relacionou o plano a uma noção de sobrevivência coletiva dentro de uma estrutura instável. Essas leituras, oferecidas pelo próprio elenco e diretor, ajudam a perceber que o final não pretende simplesmente coroar Andy como nova soberana de Runway. A ideia de equipe é especialmente interessante quando aplicada a Miranda, uma personagem cuja mitologia sempre dependeu da solidão do topo. Em 2006, ela dizia implicitamente e explicitamente que todos queriam ocupar a posição das pessoas dentro daquele carro, mas a imagem de poder era profundamente isolada. A sequência sugere que o mundo se tornou instável demais para que até Miranda sobreviva inteiramente sozinha. Ela precisa de Andy. Precisa de Nigel, precisa de alianças financeiras, precisa de pessoas que possuam competências que sua autoridade não substitui. Isso não democratiza completamente Runway, mas altera sua geometria moral. O centro continua existindo, porém as margens ganharam força. Andy não é mais substituível com facilidade. Emily controla recursos externos. Nigel carrega memória institucional. Sasha controla capital. A sequência desmonta parcialmente a fantasia de chefe onipotente, mostrando que poder sempre dependeu de uma rede, mesmo quando a rede era invisibilizada pela personalidade de quem ocupava o topo. Essa percepção permite reler o primeiro filme. Talvez Miranda nunca tenha sido tão autossuficiente quanto parecia. Assistentes organizavam sua vida, Nigel construía parte da identidade visual da revista, designers precisavam atender às suas expectativas, motoristas mantinham sua mobilidade, executivos financiavam a operação e incontáveis trabalhadores transformavam decisões em objetos. O poder dela consistia em fazer essa dependência parecer unilateral. Todos precisavam de Miranda. Miranda parecia precisar apenas que todos cumprissem melhor suas funções. O segundo filme revela essa reciprocidade que sempre esteve escondida. Por isso, a crise econômica da Runway não é apenas contexto. Ela desmonta uma fantasia de poder. Quando recursos são abundantes, dependências podem ser mascaradas. Um carro aparece, um voo é reservado, uma roupa é encontrada, uma celebridade aceita um convite e um evento acontece como se fossem manifestações espontâneas da vontade de Miranda. Quando o dinheiro diminui, cada milagre passa a ter custo visível. De repente, ela precisa pedir favores, negociar, aceitar limitações e reconhecer pessoas. A comédia nasce dessa desmistificação. Ver Miranda lidando com circunstâncias comuns é engraçado, porque sua identidade foi construída justamente sobre a recusa do comum. Mas o filme evita humilhá-la completamente. Em geral, cada perda de privilégio é acompanhada por alguma demonstração de inteligência que restabelece parte de seu domínio. Ela pode ser obrigada a viajar de maneira menos confortável, mas ainda percebe alianças antes dos outros. Pode depender de investidores, mas sabe transformar uma entrevista em relação estratégica. O diabo está menos protegido, não domesticado. Essa diferença separa o filme de muitas sequências que suavizam personagens amados até retirar aquilo que os tornou memoráveis. Miranda continua desagradável. Emily continua cruel. Nigel continua capaz de usar afeto e insulto na mesma frase. Andy continua um pouco moralista. O tempo alterou todos, mas não os reescreveu como versões idealizadas de si mesmos. Há respeito pelo fato de que pessoas envelhecem sem necessariamente resolver as contradições fundamentais da personalidade. Talvez por isso, a atuação de Emily Blunt seja tão importante para impedir que o filme se torne excessivamente reverente. Miranda carrega peso icônico demais. Cada entrada de Meryl Streep corre o risco de ser recebida como aparição de monumento. Emily perfura essa solenidade. Sua personagem possui história suficiente com Miranda para não se impressionar e poder suficiente para não precisar fingir reverência. A energia das duas juntas lembra que ícones permanecem vivos apenas quando alguém pode enfrentá-los. Andy exerce função diferente. Ela não quer derrotar Miranda nem ocupar seu cargo.
Isso a torna talvez a única personagem central capaz de trabalhar com ela sem entrar imediatamente numa relação de sucessão. O que Andy deseja é preservar a possibilidade de fazer jornalismo. Esse objetivo pode parecer menos glamouroso, mas é precisamente o que permite que a narrativa trate a Runway como instituição e não apenas trono. A escolha de Andy de permanecer no fim é, portanto, mais radical do que parece. No primeiro filme, integridade exigia saída. No segundo, integridade talvez exija presença. Abandonar instituições problemáticas pode ser necessário, mas existe um momento em que todas as instituições disponíveis são imperfeitas. Se pessoas que ainda acreditam em determinados valores saírem de todas elas, quem permanecerá para disputar sua direção? O filme não transforma isso em argumento para tolerar abuso. Andy só consegue voltar porque sua posição mudou. Uma jovem assistente sem poder não possui as mesmas condições de negociação que uma jornalista reconhecida. Essa diferença de poder é decisiva. Permanecer por escolha não equivale a permanecer por dependência. A sequência parece compreender que discursos abstratos sobre resiliência podem ser perigosos quando ignoram hierarquia. Esse aspecto torna a história surpreendentemente adequada a espectadores que envelheceram com o original. Quem tinha idade próxima à de Andy, em 2006, pode chegar a 2026, carregando 2 décadas de experiências profissionais, demissões, mudanças de carreira, chefes difíceis, empresas que desapareceram, tecnologias que alteraram rotinas, colegas que ascenderam, outros que desistiram. A fantasia de começo do primeiro filme dá lugar à experiência da manutenção. A pergunta, o que quero ser, é substituída por como continuo sendo isso num mundo que mudou? É uma questão menos cinematograficamente óbvia, mas potencialmente mais profunda. Histórias de formação possuem movimento claro. Ignorância, experiência, transformação, decisão. Histórias de permanência trabalham com desgaste, adaptação e compromisso. O Diabo Veste Prada 2 tenta colocar esse drama dentro de uma comédia de grande estúdio, o que explica algumas de suas irregularidades. Em determinados momentos, parece querer reconhecer que não existe solução limpa. Em outros, introduz coincidências e bilionários convenientes para produzir fechamento emocional. O caso de Sasha é o exemplo máximo. Sua capacidade de comprar a Runway resolve uma situação que o filme construiu como problema estrutural enorme. A solução pode ser lida como Deus ex machina, e a própria equipe criativa reconheceu a natureza fantasiosa de parte do desfecho. Contudo, a precariedade do último plano impede que a resolução seja completamente enganosa. O dinheiro salva o dia, não o modelo econômico. A recepção crítica refletiu essa ambivalência. Houve elogios ao reencontro do elenco, à inteligência com que a sequência atualiza o conflito para a crise contemporânea da mídia e à capacidade de Meryl Streep de tornar Miranda simultaneamente reconhecível e diferente. Também surgiram críticas à repetição de elementos do original, ao sentimentalismo, a subtramas românticas menos desenvolvidas e a uma certa suavização da acidez que marcou 2006. Em outras palavras, parte do debate crítico reproduziu a própria questão do filme, como oferecer aquilo que o público espera sem simplesmente reproduzir o passado. Comercialmente, a resposta foi muito mais inequívoca. Até agosto de 2026, o Diabo Veste Prada 2 havia alcançado aproximadamente 690 e 1,9 milhões de dólares em bilheteria mundial, com cerca de 220,6 milhões no mercado doméstico norte-americano e mais de 471 milhões internacionalmente, colocando-se entre as maiores bilheterias globais do ano naquele momento. O resultado mostra que a memória cultural da primeira obra não se limitava a nicho nostálgico. Havia demanda internacional significativa por um tipo de grande entretenimento adulto relativamente raro, num mercado dominado por franquias de ação, animação e fantasia. Esse sucesso também oferece uma ironia irresistível. Uma história sobre a dificuldade de manter relevância em uma indústria cultural envelhecida torna-se um enorme sucesso porque Hollywood reutiliza uma propriedade intelectual de 20 anos atrás. A Runway tenta sobreviver recuperando a autoridade histórica. O próprio estúdio tenta atrair espectadores recuperando uma marca histórica. Miranda e o filme enfrentam a mesma pergunta. O valor acumulado no passado pode financiar o futuro? A resposta comercial parece ser sim, mas a resposta artística é mais cautelosa. Nostalgia funciona como capital, porém precisa ser reinvestida. O Diabo Veste Prada 2 é mais interessante quando utiliza a memória para iluminar diferença.
O simples retorno de um casaco, de uma expressão ou de uma dinâmica não basta. O que importa é perceber que aquilo que parecia símbolo de vitória há 20 anos pode hoje representar outra coisa. O telefone é um bom exemplo conceitual, mesmo quando não precisa ser reproduzido literalmente. Em 2006, Andy jogar o aparelho na fonte simbolizava libertação, porque o telefone era a corrente que conectava permanentemente sua vida à vontade de Miranda. Hoje, um telefone representa algo ainda mais vasto. Trabalho, identidade, audiência, plataforma, câmara, publicação, mercado e algoritmo. A ideia de simplesmente jogar o aparelho fora já não poderia significar libertação do mesmo modo, porque grande parte do sistema profissional está contida nele. A sequência vive nesse mundo em que escapar fisicamente de um escritório não significa escapar de sua lógica. O mesmo vale para a roupa. Andy podia acreditar inicialmente que não participar da moda a colocava fora de seu alcance. Miranda mostrava que não. Em 2026, a lógica se expandiu para a atenção digital. Uma pessoa pode acreditar que não participa de uma determinada plataforma, mas tendências, linguagem, economia e política produzidas nela atravessam outras esferas. A lição do suéter azul torna-se, em escala ampliada, uma lição sobre algoritmos. Escolhas aparentemente pessoais existem dentro de sistemas de distribuição que a maioria de nós raramente vê. É curioso, então, que Miranda, a personagem que ensinou Andy a reconhecer sistemas invisíveis de influência, tenha dificuldade em aceitar o novo sistema que ameaça seu próprio poder. Ela compreende perfeitamente cadeias de moda quando está no topo delas. Quando a cadeia digital redistribui autoridade, sua lucidez diminui. Esse é talvez o ponto mais sutil sobre elites culturais. Conhecimento estrutural não garante disposição para aceitar estruturas que reduzem seu privilégio. Andy possui mais flexibilidade porque já esteve dentro e fora. Sua identidade profissional foi formada pelo trânsito entre mundos. Ela conhece a lógica de Runway, mas não precisa tratá-la como um universo completo. Conhece o jornalismo investigativo, mas já percebeu que virtude profissional não paga automaticamente salários. Essa experiência híbrida explica por que se torna tão necessária. Em tempos de crise institucional, pessoas capazes de traduzir linguagens distintas ganham valor. Emily também é tradutora, embora de outro tipo. Ela conecta moda e capital. Nigel conecta criação e instituição. Sasha conecta dinheiro e legitimidade pública. O roteiro estrutura a sobrevivência da revista como resultado de interdependência entre competências. E o último plano transforma essa interdependência em imagem. Não há herói isolado capaz de salvar tudo. Por isso, a comparação com uma secretária de futuro ultrapassa homenagem cinéfila. O cinema corporativo das décadas de 1980 e 1990 frequentemente tratava a conquista de escritório, cargo e janela como sinais de integração bem-sucedida à modernidade profissional. A sequência olha para esse imaginário depois de crises financeiras, digitalização, plataformas e precarização. Conseguir o escritório ainda importa, mas ninguém sabe por quanto tempo ele existirá. A janela deixa de ser troféu e vira moldura provisória. Andy está dentro dela agora. Miranda também. Nigel também. Amanhã, o edifício pode pertencer a outra empresa. A revista pode mudar de proprietário, a redação pode encolher ou alguma nova tecnologia pode alterar o que entendemos por publicação. O afastamento da câmara não diminui a vitória, apenas recusa transformá-la em eternidade. Essa recusa dá ao final uma melancolia que a música, a moda e a comédia não conseguem apagar. Personagens que passamos a considerar gigantes são pequenos no horizonte. Ainda trabalham, ainda tentam, ainda acreditam que fazer algo bem possui significado. Talvez seja essa a defesa mais sincera que o filme consegue oferecer diante da precariedade. Não a promessa de segurança, mas a decisão de continuar. Isso também muda o sentido do perfeccionismo de Miranda. Durante grande parte da franquia, perfeccionismo aparece como mecanismo de violência. Ela exige impossíveis e pune pessoas por não anteciparem suas expectativas. A sequência não absolve isso, porém separa com maior clareza obsessão por qualidade e abuso de subordinados. O primeiro pode possuir valor. O segundo não é necessariamente condição do primeiro. Essa distinção é culturalmente importante, porque durante décadas indústrias criativas romantizaram chefes cruéis como o preço inevitável da excelência. O filme poderia avançar mais nessa crítica. Miranda continua recebendo enorme recompensa narrativa e simbólica, e o fascínio pela personagem frequentemente enfraquece qualquer tentativa de responsabilizá-la.
mas talvez a impossibilidade de resolver essa tensão seja justamente parte da sua permanência cultural. Personagens perfeitamente corrigidos raramente sobrevivem tanto quanto personagens que nos obrigam a negociar admiração e repulsa. Meryl Streep sempre entendeu isso. Sua Miranda não precisa levantar a voz porque o silêncio se torna instrumento de poder. Não precisa demonstrar insegurança porque cada pessoa ao redor a demonstra por ela. Quando a sequência permite rachaduras nessa técnica, Streep mostra como a autoridade é uma performance repetida até parecer natureza. Um segundo a mais antes de responder, um olhar ligeiramente perdido num ambiente, um desconforto físico diante de uma situação comum. Pequenas fissuras fazem o monumento respirar. Anne Hathaway trabalha de maneira oposta. Sua Andy já não precisa reagir a cada gesto de Miranda. A redução da reatividade mostra crescimento. Em 2006, o rosto de Andy frequentemente dizia ao espectador como interpretar o absurdo daquele ambiente. Agora, ela pertence suficientemente ao mundo profissional para não precisar registrar surpresa o tempo todo. Sua performance é menos sobre descoberta e mais sobre avaliação. Emily Blunt ocupa o espaço mais performático porque Emily transformou defesa em espetáculo. Ela sabe que pode ser engraçada, cruel e excessiva. A personagem parece ter concluído que, se o mundo corporativo exige performance, ela fará uma performance inesquecível. Sua roupa, sua voz e seu sarcasmo funcionam como armadura. Sob tudo isso, permanece a velha ferida de não ter sido escolhida. Stanley Tucci finalmente oferece uma atuação construída sobre continuidade. Nigel não precisa provar nada ao público. Um sorriso, uma pausa ou a maneira como observa uma roupa reativa instantaneamente o personagem. Sua função emocional talvez seja menos espetacular, porém indispensável, porque ele humaniza o universo sem negar suas absurdidades. A interação desses 4 intérpretes é o verdadeiro efeito especial da sequência. Grandes eventos, cenários internacionais e participações famosas fornecem escala, mas a sensação de tempo vem dos corpos. 20 anos são visíveis sem serem tratados como tragédia. Envelhecer não é apresentado como fracasso estético, é acumulação narrativa. Nesse aspecto, O Diabo Veste Prada 2 oferece imagem relativamente rara de personagens femininas maduras, cuja vida continua organizada por ambição, inteligência e conflito profissional. Miranda não é empurrada para papel maternal. Andy não é definida pela ausência ou presença de filhos. Emily não precisa ser domesticada para demonstrar crescimento. A narrativa continua levando seus desejos profissionais a sério. Isso não significa que o filme ignore custos. Pelo contrário, pergunta se a ambição pode existir sem consumir todo o resto. A resposta permanece incompleta porque cada personagem encontrou equilíbrio diferente e nenhum parece plenamente estável. Andy se aproxima mais de uma síntese, mas seu retorno à runway reabre riscos antigos. Emily conquistou a autonomia econômica, porém continua perseguindo uma validação ligada a Miranda. Miranda possui poder, mas não consegue imaginar identidade sem ele. Talvez Nigel seja quem melhor compreenda a impossibilidade de solução perfeita. Ele sabe que o mundo da moda pode ser cruel e continua amando moda. Sabe que Miranda pode traí-lo e continua reconhecendo o seu talento. Sabe que Runway pode desaparecer e continua tentando fazê-la melhor. Essa posição pode parecer resignação ou maturidade dependendo do espectador. O filme inteiro habita essa zona. Continuar numa instituição falha é cumplicidade ou compromisso. Adaptar-se ao mercado é pragmatismo ou rendição. Defender especialistas é proteger qualidade ou preservar gatekeeping? Procurar um bilionário benevolente é salvar jornalismo ou aceitar dependência? Não há resposta universal e a sequência é mais rica quando deixa essas perguntas abertas. Sua fraqueza surge nos momentos em que tenta resolvê-las depressa demais. Algumas reviravoltas corporativas dependem de conveniência. Certos personagens secundários funcionam mais como representação temática do que como pessoas plenamente desenvolvidas, e o romance de Andy recebe espaço que poderia aprofundar relações centrais. A quantidade de celebridades ocasionalmente transforma o universo em vitrine, e a necessidade de entregar satisfação a espectadores apaixonados pelo original suaviza consequências que poderiam ser mais duras. Ainda assim, exigir que O Diabo Veste Prada 2 se torne um drama devastador sobre a morte do jornalismo seria ignorar sua natureza. A franquia sempre falou de problemas sérios através de prazer. Seu método é colocar ansiedade dentro de um casaco belíssimo, transformar exploração em diálogo afiado e esconder uma discussão de classe atrás de uma montagem de roupas. Não é acidente, é linguagem.
Nesse sentido, a sequência entende perfeitamente sua própria marca. O público não volta apenas por Miranda. Volta porque esses filmes oferecem a sensação paradoxal de criticar um mundo enquanto concedem acesso imaginário a ele. Podemos rir da superficialidade da moda e, ao mesmo tempo, desejar observar cada detalhe do guarda-roupa. Podemos condenar Miranda e sentir prazer quando ela vence uma disputa. Podemos defender Andy e ainda achar Runway mais cinematograficamente interessante do que qualquer redação austera em que ela poderia trabalhar. A moda funciona porque materializa poder de forma visível. Um cargo pode ser abstrato, um casaco não. Capital cultural pode ser difícil de explicar. Um convite para a primeira fila é imediatamente compreensível. Hierarquia editorial pode exigir contexto. Uma sala inteira silenciando, quando Miranda entra, comunica tudo em segundos. O cinema se beneficia dessa materialidade. O jornalismo, ao contrário, é mais difícil de tornar visual. Muito do trabalho consiste em ler, perguntar, verificar, escrever e revisar. A sequência resolve parte desse desafio dramatizando as estruturas em torno do trabalho. Demissões, reuniões, crises de reputação, propriedade corporativa e disputa por audiência. Andy se torna menos interessante quando simplesmente é uma boa jornalista e mais interessante quando precisa decidir o que essa identidade significa diante de compromissos concretos. A discussão sobre a credibilidade talvez seja a ligação mais forte entre moda e jornalismo. Ambas as indústrias dependem de confiança em mediadores. Um editor diz que determinado designer importa. Um jornalista diz que determinada informação é verdadeira ou relevante. Em ambos os casos, a autoridade não existe apenas porque alguém possui dados. Depende de reputação construída ao longo do tempo. Quando essa reputação é destruída, reconstruí-la custa muito mais do que produzir conteúdo. Runway precisa de Andy porque confundiu publicidade com o editorial e comprometeu a distinção que sustentava sua autoridade. Essa crise é particularmente atual numa cultura em que fronteiras entre publicidade, influência, recomendação e conteúdo se tornam cada vez mais porosas. O espectador talvez não leia revistas de moda, mas reconhece o problema em inúmeras plataformas. Quando tudo pode ser patrocinado, como saber o que alguém realmente acredita? Miranda, paradoxalmente, representa uma forma antiga de credibilidade baseada em personalidade. Ela pode ser elitista, porém sua reputação depende da ideia de que não elogia algo apenas porque pagaram. Se esse princípio desaparece, seu poder simbólico também desaparece. A sequência percebe que independência editorial e snobismo podem nascer da mesma estrutura de autoridade, embora não sejam moralmente equivalentes. Andy entra para restaurar uma fronteira.